Ano 9. Depois de Cristo, o Império Romano, em seu auge de poder, invencível, imparável. E então, o silêncio. 3 legiões inteiras, a 17ª, a 18ª e a 19ª, com quase 20.000 dos melhores soldados do mundo, simplesmente desapareceram, aniquiladas, engolidas por uma floresta escura e traiçoeira. Mas como isso pôde acontecer? O que transformou este lugar, a floresta de Teutoburgo, em um cemitério amaldiçoado, para a maior potência militar que o mundo já conheceu? Para entender a armadilha, precisamos olhar para um mapa. Roma, em sua expansão implacável, havia empurrado suas fronteiras até o rio Reno, dominando tribos e territórios. O próximo passo lógico era a Germânia, uma terra de florestas densas e povos que eles consideravam bárbaros. O homem encarregado de pacificar e romanizar essa nova província era Públio Quintílio Varo, um governador experiente, mas talvez arrogante demais, confiante demais no poder das suas legiões. E do outro lado estava Armínio, um príncipe da tribo germânica dos queruscos. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Armínio não era apenas um bárbaro. Ele foi criado em Roma como refém. Aprendeu as táticas militares romanas, serviu no exército romano e ganhou a cidadania. Ele era um aliado, um amigo de confiança de Varo. Ninguém suspeitava que por trás do rosto de um amigo se escondia a mente de um arquiteto da vingança. Foi ele quem sussurrou no ouvido de Varo sobre uma pequena rebelião, um problema fácil de resolver. E foi ele quem o convenceu a fazer um desvio, a pegar um atalho direto para o inferno. A marcha começou. Milhares de soldados, seguidos por suas famílias, carroças e suprimentos, formavam uma coluna gigantesca, esticada por quilômetros. Eles abandonaram as estradas abertas e mergulharam no coração da floresta densa e escura. O terreno era um pesadelo. Caminhos estreitos, lamaçais, árvores caídas bloqueando a passagem. A formação perfeita das legiões se desfez, transformando o exército mais disciplinado do mundo em uma longa e vulnerável fila de homens cansados e desorganizados. A chuva começou a cair, transformando a trilha em um rio de lama. A tensão no ar era palpável, e a cada passo, a armadilha se fechava. De repente, o silêncio. Um segundo de paz aterrorizante, antes da tempestade. E então, o som que ecoaria para sempre nos pesadelos de Roma. Um grito de guerra ensurdecedor vindo de todas as direções, das árvores, dos arbustos, de todos os lados. Milhares de guerreiros germânicos, escondidos, esperando, liberaram uma chuva de lanças e projéteis sobre a coluna romana exposta. Os escudos, a famosa muralha romana, eram inúteis contra um ataque que vinha de cima e dos flancos. A surpresa foi total. O caos, instantâneo. Começava o massacre. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um abate. Os legionários, treinados para lutar em campo aberto, em formação, estavam presos na lama, incapazes de se organizar. O combate virou uma luta desesperada, homem a homem, em meio ao pânico e à confusão. Cavalos relinchavam, homens gritavam, e o som metálico das espadas se misturava aos tambores de guerra germânicos, que batiam como o coração pulsante da própria floresta. Portear, Ecedeas, a carnificina continuou. Os romanos tentavam avançar, tentavam recuar, tentavam formar uma linha de defesa, mas a cada tentativa eram repelidos, cercados e cortados em pedaços. A chuva não parava, lavando o sangue e espalhando-o pela floresta. No terceiro dia, restava apenas um pequeno grupo, um último reduto de resistência desesperada, em seu centro. Os porta-estandartes protegiam com suas vidas o símbolo mais sagrado de uma legião. A águia, a Aquila. Perder a águia era a maior desonra imaginável. Pior do que a morte. Eles lutaram com a força do desespero, mas era inútil. Em um dos momentos mais dramáticos e humilhantes da história de Roma, as águias da 17ª, 18ª e 19ª legiões foram arrancadas de suas mãos e capturadas pelos guerreiros germânicos. Vendo que tudo estava perdido, Varo e seus oficiais, para não sofrerem a humilhação da captura, tiraram a própria vida. E então, novamente,
O silêncio, mas desta vez era o silêncio da morte. A música da batalha deu lugar ao som suave da chuva caindo sobre milhares de corpos. Elmos, espadas, escudos quebrados e armaduras jaziam espalhados pela lama, entre os ossos dos homens que sonharam em conquistar o mundo. A floresta havia vencido. A floresta havia devorado as águias. A notícia viajou lentamente até Roma, e quando chegou, abalou o império até seus alicerces. Conta a lenda que o imperador Augusto, enlouquecido de dor e fúria, vagava pelos corredores de seu palácio, batendo a cabeça nas paredes e gritando: Quintílio Varo, devolva-me minhas legiões! A derrota foi tão traumática que aqueles números de legião 17, 18 e 19 menos nunca mais foram usados na história do exército romano. A consequência foi imediata e permanente. Roma abandonou para sempre o sonho de conquistar a Germânia. A fronteira do império recuou para o rio Reno, e ali permaneceria. Um único evento, em uma floresta escura, redefiniu o mapa da Europa para sempre. Hoje, no local da batalha Ergussei, um monumento colossal, o Hermannsdenkmal, um monumento armínio, celebrado como um herói nacional alemão, o libertador da Germânia. Arqueólogos desenterraram milhares de artefatos que contam a história silenciosa daquele dia terrível. Moedas romanas, pedaços de armadura e, mais impressionante de tudo, uma máscara de prata de um cavaleiro romano, preservada na lama por quase 2000 anos. Essa batalha não é apenas uma história em um livro antigo, é uma ferida na terra, uma memória que se recusa a morrer, provando como um único evento, uma traição e 3 dias de inferno mudaram o curso da história ocidental. Hoje, a floresta de Teutoburgo é um lugar sereno, pacífico. As árvores altas balançam ao vento e é difícil imaginar o terror que se desenrolou sob suas sombras. Mas a história permanece, a floresta engoliu os exércitos, mas não a memória. Teutoburgo não foi apenas uma derrota militar para Roma, foi a morte de uma ambição. O fim de um sonho de um império sem fronteiras, e serve como um lembrete poderoso de que às vezes, o destino de nações inteiras pode mudar em um único dia, na escuridão e na sombra das árvores. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesta história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens ao passado. Até a próxima!